Boa tarde, pessoal. Vamos aqui gravar uma outra videoaula sobre o assunto as fases do capitalismo. Esse assunto geralmente é trabalhado no segundo ano, certo? Esse assunto aqui, pessoal, é um assunto muito extenso, porque o sistema capitalista, desde o seu nascimento até os dias atuais, ele passou por toda uma evolução. Para ser mais exato, o sistema capitalista passou por 4 etapas, que estão aqui destacadas aqui no quadro. E aqui a gente vai estudar de forma detalhada cada uma dessas fases do sistema capitalista. Só que nessa primeira videoaula sobre esse assunto, a gente só vai estudar, nesse primeiro momento, o contexto em que nasceu o sistema capitalista, que está aqui, começa aqui nessa parte aqui do quadro e vai até essa parte aqui, e aqui a gente vai começar o estudo da fase do capitalismo comercial, que não vai dar nem para trabalhar direito essa fase aqui, essa fase do capitalismo comercial. Ainda vai faltar falar da fase do capitalismo industrial, a fase monopolista financeira e a parte informacional. Então veja que esse assunto é bem extenso. Não tem como a gente trabalhar o assunto todo em uma só videoaula. Ou pelo menos ficaria muito extenso o assunto. Seria uma videoaula de pelo menos meia hora, 1 hora de duração. Bom, eu sou o professor Jefferson, tenho um canal no YouTube, se chama Jefferson Soares. Aqui é uma aula de geografia do segundo ano. Bom, como eu já adiantei aqui para vocês, o sistema capitalista, desde o seu nascimento, lá no período da Baixa Idade Média, que é o período final da Idade Média, a gente vai já ver aqui direitinho o que é isso. Desde o seu nascimento até os dias atuais, o sistema capitalista passou por toda essa evolução aqui, né? Ou seja, o sistema capitalista passou por essas 4 etapas. Nós tivemos a fase comercial, entre os séculos XV ao século XVIII, a fase industrial, entre os séculos XVIII e XIX, a fase monopolista financeira, de 1870 a 1970, e a fase informacional, que é a atual fase do sistema capitalista, que teve início na década de 1970, certo? Mas enfim, vamos aqui, como eu já adiantei para vocês, a gente vai estudar primeiramente o contexto em que nasceu o sistema capitalista. Bom, o sistema capitalista, ele nasceu em meio à crise do sistema feudal. Antes do nascimento do capitalismo, do sistema capitalista, lá na Europa, no período da Baixa Idade Média, o sistema econômico que antecedeu o nascimento do capitalismo foi o sistema feudal, foi o feudalismo. E o feudalismo foi o sistema econômico, né, o feudalismo foi o sistema econômico predominante na Europa durante toda a Idade Média. Certo? O feudalismo foi o sistema econômico que vigorou na Europa durante toda a Idade Média. E o que foi a Idade Média? A Idade Média é um longo período da história que vai do século V ao século XV, certo? Enfim, nas aulas de história, o professor trabalha a periodização da história, onde a história é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Média que nos interessa aqui é esse longo período da história que vai do século V ao século XV. Então veja que a Idade Média pega um período muito extenso da história. Nós temos aqui um período de 10 séculos, mais de 1000 anos. A Idade Média pega um período de 10 séculos, mais de 1000 anos, do século V ao século XV. Para facilitar o estudo da Idade Média, os historiadores dividem a Idade Média em Alta Idade Média,
do século V ao século XI, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, nós tivemos as invasões dos povos bárbaros germânicos ao Império Romano do Ocidente, a formação do feudalismo, etc. e tal. Na Baixa Idade Média, a gente vai ter a decadência, a crise do sistema feudal. Nós vamos ter a decadência do feudalismo, que foi o sistema econômico que vigorou na Europa durante toda a Idade Média. Certo? Inclusive, essa decadência, essa crise do sistema feudal na Baixa Idade Média, eu destaquei aqui os principais fatores que a gente pode apontar que promoveram a decadência do feudalismo. A gente pode apontar como os principais fatores que promoveram o fim do feudalismo esses aqui, ó. A peste negra, que foi uma doença que matou 1/3 da população da Europa. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, uma guerra que durou, na verdade, 116 ou foi 117 anos. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, ela foi importante para o fim do feudalismo, porque ela desorganizou a economia do sistema feudal. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra desorganizou a economia do sistema feudal. E o principal fator que promoveu o fim do feudalismo foi esse aqui: o renascimento comercial e urbano na Europa na Baixa Idade Média. Esse fator aqui, ele promoveu o fim do feudalismo e, ao mesmo tempo, o nascimento do capitalismo. O capitalismo ele vai nascer a partir disso aqui, a partir do renascimento comercial e urbano na Europa na Baixa Idade Média. Ou seja, o comércio que deixou de ser praticado durante a vigência do feudalismo, na Baixa Idade Média, a atividade comercial voltou a ser praticada, e no caso o comércio voltou a ser praticado nas cidades, nos centros urbanos. Por isso que a gente fala renascimento comercial e urbano na Europa, porque o comércio voltou a ser praticado e voltou a ser praticado nas cidades, nos centros urbanos. Inclusive, diante do desenvolvimento da atividade comercial que vai nascer a burguesia, que é a classe social que lidava com o comércio, né? Era a classe social que era ligada ao comércio, né? A burguesia vai surgir a partir desse momento aí da história. Bom, e já que nós estamos falando aqui do feudalismo, vamos falar mais um pouco, né? Por que o nome feudalismo? Da onde vem esse nome feudalismo? Durante o feudalismo, durante a Idade Média, toda a Europa foi dividida em grandes porções de terras, onde essas porções de terras eram chamadas de feudo, daí o nome feudalismo, certo? O nome feudalismo vem disso aí, né? Toda a Europa, todo o continente europeu foi dividido em grandes porções de terras, onde cada porção de terra era chamada de feudo, daí o nome feudalismo. E quais eram as principais características do sistema feudal? As principais características do feudalismo? Bom, o feudalismo era um sistema econômico de economia agrária, de caráter autossuficiente e com trocas naturais. Por que economia agrária? Porque as principais atividades econômicas eram atividades ligadas ao campo, ao espaço rural. Enfim, era a criação de animais, a agricultura e assim por diante. Daí a economia agrária. O caráter autossuficiente é porque dentro dos feudos se procurava produzir tudo o que era necessário para a sua manutenção. Haja vista que o comércio praticamente não era praticado durante a vigência do feudalismo, durante a Idade Média,
Então, tudo que era necessário para a manutenção do feudo era produzido lá mesmo. Daí o caráter autossuficiente, né? Dentro dos feudos se procurava produzir tudo que era necessário para a sua manutenção. E no feudalismo só havia trocas naturais, ou seja, só se trocava um produto por outro produto. No feudalismo não havia trocas monetárias, não havia circulação de moeda, não havia circulação de dinheiro, só havia trocas naturais, onde se trocava um produto por outro produto. Por exemplo, um boi por uma vaca, uma galinha por um porco, e assim por diante. No feudalismo só havia trocas naturais. Então guardem aí na memória de vocês essas três características básicas do feudalismo: economia agrária, caráter autossuficiente e trocas naturais. Como também isso aqui, né? Os fatores que promoveram o fim do feudalismo, em especial esse aqui, que promoveu o fim do feudalismo e ao mesmo tempo o nascimento do capitalismo. Bom, agora vamos aqui começar a trabalhar a primeira fase do sistema capitalista, que foi a fase do capitalismo comercial. Essa primeira fase se estendeu entre os séculos XV ao século XVIII. Bom, nessa fase aqui do capitalismo, a gente tem que destacar de forma obrigatória as grandes navegações. Bom, as grandes navegações foi o quê? As principais potências da Europa nos séculos XV e XVI se lançaram na navegação do Oceano Atlântico, né? Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra e Holanda, no segundo momento, se lançaram na navegação do Oceano Atlântico. Essas grandes navegações, no primeiro momento, elas foram estimuladas com o intuito, com o objetivo, a finalidade de descobrir uma rota alternativa para se chegar às Índias. Porque na época das grandes navegações, tinha um comércio das especiarias, que eram produtos que vinham das Índias e que chegavam ao mercado europeu com alto valor comercial. Só que a rota mais curta entre a Europa e as Índias, a rota mais curta entre a Europa e o Oriente, era a rota do Mar Mediterrâneo. E essa rota do Mar Mediterrâneo, aquele mar que separa o sul da Europa do norte da África, essa rota do Mar Mediterrâneo era controlada, era monopolizada pelos comerciantes italianos. Então, os demais países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, vão se lançar na navegação do Oceano Atlântico para descobrir uma rota alternativa para se chegar às Índias, para se chegar ao Oriente, sem passar pelo Mar Mediterrâneo. E qual vai ser essa rota alternativa? Essa rota alternativa foi contornando a costa da África até chegar às Índias, né? Até chegar ao Oriente, até a Ásia, no caso. E isso de fato veio a acontecer primeiramente com Vasco da Gama, em 1498, né? O Vasco da Gama foi o primeiro navegador europeu que chegou às Índias, contornando a costa da África, em 1498. E sem falar que, contornando a costa da África, ao longo da costa africana foram fundados vários entrepostos comerciais. Eita, deixa eu ver se teve algum problema aqui. Ó, eu vou continuar aqui a gravação, mas a bateria do meu celular tá muito baixa e não vai ter como usar o flash. Eu não sei se vai interferir na qualidade da gravação, mas já que eu comecei, vou continuar, né? Pois as grandes navegações no primeiro momento tinham essa finalidade: descobrir uma rota alternativa para se chegar às Índias. E depois, no segundo momento,
as grandes navegações foram estimuladas com o objetivo, com a finalidade de descobrir novas terras fora da Europa. E nesse contexto, os europeus chegaram à América. E quando os europeus chegaram aqui à América, com Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, enfim, quando os europeus chegaram à América, eles estabeleceram colônias nesse continente e assim foi sendo montado o antigo sistema colonial. Então, no contexto das grandes navegações, a gente vai ter a montagem do antigo sistema colonial, nessa primeira fase do sistema capitalista. Bom, a doutrina econômica dessa primeira fase do sistema capitalista, na fase do capitalismo comercial, vai ser o mercantilismo, né? O mercantilismo que foi o mercantilismo que teve como principais teóricos Jean-Baptiste Colbert, que é o ministro das Finanças da França, do Luís XIV, se não estou enganado, e Thomas More, né? Esses foram os principais teóricos da doutrina mercantilista, né? A doutrina econômica do mercantilismo, que foi a doutrina econômica dessa primeira fase do capitalismo, teve como principais teóricos Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças da França, e Thomas More. Não está aqui no quadro, mas eu tenho que destacar. E o mercantilismo, essa doutrina econômica, se baseava nesses três princípios básicos aqui: o metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo. O metalismo era a ideia que se defendia que para uma nação ser considerada rica, tinha que acumular uma grande quantidade de metais preciosos no seu território. A balança comercial favorável era o quê? Era ter um volume de exportações maior do que o volume das importações. Enfim, para uma nação ser considerada rica, ela tinha que vender mais produtos do que comprar. Ou seja, ela tinha que exportar mais do que importar, né? O volume das exportações, que é o volume das vendas de produtos, tinha que ser superior ao volume das importações, que era a compra de produtos de outros países. E o protecionismo, esse nome protecionismo vem de quê? Vem de proteção, que era a proteção aos mercados nacionais. Como é que se dava essa proteção aos mercados nacionais? Através do aumento dos impostos sobre as mercadorias importadas. Os governos aumentando os impostos sobre as mercadorias importadas, isso desestimulava as importações e assim livrava os mercados nacionais desses países da concorrência dos produtos importados. E assim se dava o protecionismo, a proteção aos mercados nacionais. Bom, vou parar aqui a videoaula, até porque já se esgotou a primeira parte aqui do assunto e a bateria do celular está muito baixa e vou parar por aqui. Então, boa tarde. Qualquer coisa pode mandar mensagem pelo zap. E tamo junto.